E aí, pessoal da tribo, no vídeo de hoje vamos ver como é que a gente monta um reloginho para ficar vendo a cotação do Bitcoin, nessa época aí que está subindo bastante. Então vamos lá para o vídeo. Então, antes de você começar o seu projetinho aí de montar o seu relógio Bitcoin, você precisa adquirir essa placa. Vou deixar aí depois no final do vídeo os links para você conseguir aí um melhor preço. Mas geralmente a gente compra direto do representante lá na China. Então está aqui essa um e-paper, mesmo não tendo energia, ele vai mostrar as informações. No caso aqui ele está conectado no Raspberry Pi 0. Então normalmente o Raspberry Pi não vem com esses pinos aqui. Então quando você for comprar, você tem que adquirir eles juntos. É baratinho, vende também no Brasil, mas é bom já comprar junto. E aqui você tem que soldar eles dentro dos furinhos correspondentes. Se não tiver habilidade, aí pede aí vai numa lojinha de eletrônica aí que o pessoal solda isso aí rapidinho. Então tá aqui a montagem antes de você partir aí para a instalação dos programas que eu vou mostrar, tá bom? Caso você não tenha instalado o seu Raspberry Pi, assista esse vídeo aí que está no nosso card. Então vamos ver a primeira versão de relógio de Bitcoin que tem na internet, que é esse do VBCH. Então aí está o GitHub dele, nós vamos seguir o passo a passo de como fazer a instalação. Vamos conectar então no nosso Raspberry Pi. Vamos abrir aqui o PUT. Então colocar a nossa senha. Limpar a tela aqui e agora vamos só copiar os comandos direto do GitHub, do desenvolvedor, para poder fazer a instalação. É bem simples essa instalação do Ticker. Então, feita essa primeira parte, vamos agora habilitar a conexão, né, dos pininhos do seu Raspberry Pi com a tela do e-paper. E agora a gente vai clonar os dois repositórios, o do e-paper e o repositório do aplicativo que irá rodar o relógio. Para terminar a instalação, vamos para o próximo passo, que agora é configurar a parte do e-paper. Então vocês viram que até nesse comando ele remove, né, o e-paper, mas se vocês quiserem manter, pode manter para fazer algum teste. Ali tem uns comandos Python que você pode dar. Bom, repare que deu um erro aí, então você tem que colocar essa option aí, né, do Break System Package, senão não vai dar para instalar o que é requerido de pacote com o pipe. Então, terminado de instalar os pacotes requeridos, vamos agora criar o arquivinho de start do programa. Reparem que o usuário que eu estou usando aí é o Pi. Se você colocou outro usuário, você tem que fazer as modificações nesse arquivo. Vamos dar agora o Enable e já dar um reboot. Eu estou dando agora o reboot porque com o update houve algumas atualizações de kernel, então é bom dar um reboot. Então, quando voltar, vocês vão ver que já vai voltar com o relógio funcionando. Então agora já voltou. A gente pode conferir aqui o arquivo de configuração. Então ele é autoexplicativo, você pode trocar aí o que você gostaria, tá? Então, no próprio relógio existe 4 botões no e-paper.
em que no GitHub ele explica o que cada botão faz. Então você pode também acionar pelo botão. Só que a resposta do botão é lenta. Então você tem que apertar o botão e esperar até que seja dada a ação. Só estou modulando aí que eu quero que mostre o volume, a única alteração que eu fiz. E agora eu vou dar um restart no serviço. Conferir, está rodando. E está ali já o reloginho aparecendo. Agora repare que está dando ali 00:33. Ou seja, nós estamos com o time zone errado. Então vamos ver aqui como é que a gente faz esse acerto. Você tem que fazer, obviamente, no Raspberry Pi. Então eu vou dar o comando do timedate_ctl. Se você não souber as opções, só dá um "-h" que ele apresenta para você. Então, no caso, a gente vai ter que setar o time zone. Então, só colocar a option set time zone América / que aí eu coloquei errado esse underline. Vocês vão ver que vai dar um erro. Então, é com essa barra. Então, agora vira ali, a data está correta. E agora no relógio, a gente vai dar antes aqui um restart, né, no serviço para poder aplicar. E aguardando um pouco, você já vai ver que já vai alterar a data lá em cima, na primeira linha. Então ele foi agora para a data correta. Então isso aí é um dos probleminhas que a gente esquece de alterar no Raspberry Pi. Então se eu ver também o botão, apertei o botão para virar a tela, para ficar na vertical. Repare que ele demora um pouco até vir a resposta, mas você tem que ter paciência. Vamos ver agora a instalação da segunda versão. Então é um outro desenvolvedor e o método dele é diferente. Então vamos lá para o site dele, esse aí. Não se preocupem que eu vou deixar todos esses sites dos desenvolvedores lá no nosso página do site da Tribo Tecno. Basicamente é a mesma ideia, só que aí a gente não precisa ter o Raspberry, o software instalado. A gente abaixa uma imagem que o próprio desenvolvedor montou. Então é essa imagem aí que nós iremos baixar. Então aqui você vai usar aqui o programa do próprio Raspberry Pi, o Imager. Eu vou repetir aqui, lá no nosso vídeo de instalação eu mostrei como era. Mas eu vou repetir aqui só para vocês verem como é que é essa instalação. Então é só baixar para ir para o sistema operacional que você esteja usando. Estou usando o Windows. Vamos baixar aqui também. Ele é pequenininho, é tipo um Balena ou Rufus, mas é específico para imagens do Raspberry Pi. Vamos aguardar um pouquinho o download da imagem. Vamos agora fazer o check da imagem para ver se ela foi baixada corretamente. Coloquei aqui para ver o hash. Vou lá para o diretório, na pasta onde está baixada a imagem. E vou usar o comando do get file hash do próprio Windows para testar. Então, como pode ver, está batendo aí o nosso hash. Então, temos até uma segurança na parte aí de integridade, que foi o que o desenvolvedor postou realmente. Vamos extrair então a imagem, porque esse é um arquivo compactado. Então, vamos fazer a extração da imagem que está dentro dele. Aí, extraímos já a nossa imagem. Vamos instalar o software do Imager. Aqui a gente não precisa escolher o dispositivo.
que a gente vai usar uma imagem específica. Então, vou usar a opção Use Custom e escolher a imagem que a gente extraiu. Vamos escolher agora o cartão SD que você já tenha colocado na sua máquina. E vamos editar as configurações do cartão. Pode colocar aí o nome que você quiser para o seu reloginho. Repare que eu vou usar a configuração que o site está usando. Ele recomenda usar username admin e a password, a senha BTC Ticket. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar as configurações da minha rede Wi-Fi. Acertar também o time zone e o teclado que esteja usando. Não esquecer também de habilitar ali o SSH. Então está pronto, vamos agora iniciar a gravação do cartão SD. Então está aí, finalizado a escrita aí do cartão SD, vamos dar o continue. Podemos fechar a janela. Verificar que foi removido o cartão e agora vamos lá para o nosso Raspberry Pi e fazer a troca do cartão. Então esse era a primeira versão que a gente estava usando, né, o primeiro modelo. Vamos substituir aí o cartãozinho. Pois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês aí onde é que a gente compra esses kits, né, de Raspberry Pi. E para você dar um incentivo ao nosso canal, use os nossos links da planilha que a gente vai oferecer. Então agora é só aguardar o boot. Depois do boot está funcionando, já aplicou já a nova versão. A segunda versão aí é essa aí, que a gente vai ver como é que a gente pode alterar algumas configurações também do mesmo modo do outro, da primeira versão. Então primeiro a gente tem que dar um SSH lá no Raspberry Pi para poder fazer essa alteração. Se você tiver configurado o nome, você pode pôr um nome aí, mas eu preferi ir pelo IP, para mostrar uma outra opção também pelo IP, é a mesma coisa. Tá aí, estamos dentro do nosso ticker, né? BTC. Repare que entre parênteses está escrito ali RO, que ele está em read only. Então, para a gente poder alterar a configuração, a gente tem que só digitar o RW, ele vai deixar a gente agora escrever. Então, vocês usam o nano e só dá o config ini. E agora você pode fazer as alterações. Então, ali na primeira linha, eu já vou alterar aí que eu não quero euro, eu quero o dólar. Essas configurações aí, você pode usar outros e-paper, né? Então, se você estiver usando outro, você coloca o modelo que você está usando. No layout list, eu vou tirar algumas coisas aqui. E você vai ver que cada configuração, né, cada tagzinha daquela ali, você pode modificar e tem uma explicação em cima aí que você pode alterar o que quer dizer essa função. Não vou perder tempo aqui porque já está escrito ali, é só vocês depois lerem e modificar o seu gosto. E aqui também eu vou trocar por uma outra fonte. Então, essa fonte aqui que eu prefiro. Essas fontes você pode procurar no Google Fontes para você ver como é que é, ou então vai trocando cada uma ali, vendo como vai ficar para você no seu e-paper.
Vamos voltar agora para ser read only, então é só digitar RO. E vamos restartar, né, o serviço para as modificações que você fez no arquivo de configuração está valendo. Conferir no reloginho agora para ver como ficará essa configuração. Então tá aí. Modifiquei a meu gosto. Então, se você quiser aquele gráfico, você pode colocar o gráfico. Então tem bastante opções ali para você testar. Então tá aí, da configuração é só isso. Se quiser mais detalhe, pode ler ali no GitHub do desenvolvedor. E se você quiser adquirir Raspberry Pi ou outros produtos que a gente está fazendo teste, tem essa planilha aí que nós deixamos para vocês. Então é só você clicar no link, que aí você já vai cair no produto. Então, no caso aí, esse aí é do Raspberry Zero, né, que também estamos usando. Então, repare que nos bundles já vem o que você precisa, né? Praticamente está faltando a fonte. Então, cada vez que você clica ali, ele varia o preço. Então, esse aqui é como ficaria, né? Como eu mostrei no vídeo inicial, como fica montado. Aí tem o tal do imposto do amor, né? Que se passar você dobra do preço. Então muitas vezes não está compensando. Você tem. Isso aí foi o melhor que eu achei de preços. Né? Então se você usar moedas, aí você consegue meio que escapar do imposto. Ou no caso, como eu estou vendo aí, você não compra o cartão SD, você compra separado. É bom ir comprando separado. Eu vou deixar os links ali. Então, o kitzinho, case, isso aí vou deixar tudo para vocês ali, estou pesquisando ainda para ser mais fácil. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.